que eu fui preso por entregar conteúdo demais. E não é ser artista, cara. Criatividade é parte da identidade da criatura ser humano. O ser humano, ele tem interesse por coisas criativas, que são coisas que têm um ponto de vista interessante. E o conflito é o que gera movimento, né? O conflito é o que dá ação para a história acontecer. Então a inteligência artificial não vai tirar o bom e velho storytelling de cena, pelo contrário, ele vai obrigar a gente a ficar com essa habilidade que é humana, que é nativa e a gente gosta mais. Então a gente vai ficar com a parte boa, inclusive. Liga o nosso jingle aí, vai, bota essa risada pra fora. Faz você hoje, pô, só eu faço. A risada é tua, porra. A assinatura do podcast é sua, com essa risada maravilhosa. É isso que eu tô falando, querubim. Fala, turma! Alfredo Soares aqui, host do Extremos, aqui no G4 Podcast. Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio aqui com um convidado incrível, que eu sou fã demais. E, ao meu lado, para mais um extremo, ele, que é mais conhecido como Frugal. Lá vem. Ele, que agora é um Ironman Olympic. Oh, meu Deus. Pai. Growth Motherfucking Man. Mais o quê? Co-founder of G4, G4. Tá bonito, hein? Diretamente de Santos, litoral paulista. Não, tava esse fim de semana lá. Sou de Assis, pô. Cidade dos 3S. Fala mais, né? Fala mais. Senhoras e senhores, o querido, o bonito, o magro, o Ironman Bruno Nardoni. E aí, você tá bem? Seja muito... Cara, o cara de hoje, eu tô Esquece. ansioso. Esquece. Era um tema que a gente tava conversando aqui antes. Logo antes de você estar aqui, acho que é convolução divina. Eu acho que é um alinhamento dos astros. Glória a Deus, sócio. Você tá falando do teu tema. Que bom. Sobre você. Aí sim. Cara, rapaz, olha só. Hoje, eu vou até segurar isso aqui assim pra apresentar o convidado. Hoje vai ser um roteiro de filme, cara. Cara, o cara de hoje... Loucura, ele primeiro cara. teve a vida transformada após Juarez Leite. Ele tinha uma cara de doente. Uma carinha estragada. Eu não sei como a mulher dele conseguiu aceitar esse cara na vida dela. Você não viu antes, cara. Cara, pensa num bicho estranho, cara. Pensa num bicho estranho. Um bicho estranho. Era esse cara. O Juarez veio e mudou a vida dele. Eu nunca vi um cara... Antes e depois. Eu nunca vi... Mostra aí, pega a foto pra mostrar pro Nardon. Eu nunca vi uma transformação... Eu nunca vi um gel... Eu nunca vi um gel fazer uma transformação tão bizarra num ser humano. E não tem gel ainda, acredita, cara? Foi o corte mesmo, é o corte. Mas como é que foi? Ele treinou teu cabeleireiro? Não, corte e um pozinho de nada ali. Cara, olha aí, bota o nome dele. Puta merda! Aí ele já tava menos pior. Já era bem menos pior. Porque quando tu vai mais pra trás, o negócio é muito triste. Mas... isso prova o poder, né? Da história. Ele conversa, né, mano? Já tem mais de 100 lançamentos de grandes projetos. Ele praticamente lançou esse universo digital. Acho que todo mundo que tá aqui conhece negócio de internet, conhece esse cara. Ele é o rei do storytelling. A palestra desse cara é absurdamente incrível. E faz a galera vibrar, a galera chorar. É o cara que, de fato, evangelizou o mercado de infoproduto no Brasil. E agora tá levando essa metodologia, esse conceito, essa forma de comunicação para todos os negócios. Ele voltou dos Estados Unidos para o Brasil para poder mudar a forma como a empresa e o empresário brasileiro se comunicam. Senhoras e senhores, diretamente aqui da Vila Olímpia, São Paulo, dos estúdios G4. Que rufem os tambores, ele! Mr. Leandro Aguiari! Oh, bem-vindo! Depois dessa aqui, eu tava até procurando esse cara aqui. Cadê ele, velho? Caralho, meteu o rolecão pra vir aqui. Ô, irmão, de homenagem, caralho! Né, cara? Pô, velho. O cara é bom de storytelling, mano. Tu vai ver ele nos eventos de lançamento, ele bota o Apple Watch pra fazer report. Entendeu? Fazer rapport. Aí ele vem aqui de empresário, já mete o rolecão ali. O cara não tá de bobeira, é o poder não, de storytelling. O cara me evangelizou no relógio, o cara não velho. tá, ele vem com a cor azul marinho da cor do G4. Esse cara é perigoso. Ele é perigoso. Irmão, obrigado por ter vindo. Que alegria estar aqui, irmão. Sou fãzaço do teu trabalho. Obrigado, velho. Satisfação, alegria estar aqui com vocês. Sei demais. que você passou por vários extremos aí na vida. Ixi. E vamos tentar usar esse tempo aqui pra falar de extremo no trabalho, extremo na carreira, extremo na vida. Bora.
E vamos começar com a porrada, Nardão? Tô aqui com vocês. Granada na mesa. Granada na mesa. Leandra Ghiari, qual foi o maior extremo que você já viveu na sua vida? Uou. Cara, essa semana eu até tava lá no Fire, fui lá dar uma palestra, e aí o Jerônimo Temer chegou em mim e falou: "Ô, Ghiari, esse negócio de se superar o tempo todo não cansa um pouco, não, assim? Porque toda hora é uma história de superação, toda hora é um all-in novo, né?" E, cara, são vários extremos que eu já passei, mas tem um que eu acho que marcou muito forte a minha trajetória, que foi em 2011. Ele foi aquele famoso ponto de inflexão, né? Eu trabalhava no mercado fonográfico, eu era produtor musical naquela época, produzia, era engenheiro de áudio, engenheiro de mixagem, vivia dentro de um estúdio trancafiado, produzindo e ganhando dinheiro que é bom nada, porque é um mercado muito ruim de grana. E aí eu falei, vou abrir uma gravadora pra ter meus próprios artistas, porque aí eu não preciso mais ficar à mercê das gravadoras. Abri a Fly Music em 2011, cara. Abri a Fly Music, dei o all-in, coloquei tudo que tinha numa feira de música pra lançar a gravadora e, em 3 meses eu tava devendo 300 mil reais, que na época era... Hoje ainda é dinheiro, mas na época era como se fosse assim... Muito dinheiro. É como se fosse hoje... 2 milhões. Os 2 milhões do 3 dia milhões. 2, 3 milhões hoje, assim, de pressão, assim, do preju, assim, de puta merda. E aí, cara... E aí eu coloquei minha esposa ficou com refluxo gástrico nervoso, foi aquele caos absoluto, escrevi assim, caraca, esse potencial criativo aqui, ele pode ser bom, mas se ele for utilizado de uma forma errada, ele é destrutivo também. Então ali, cara, foi um extremo absurdo, que eu falei, como é que eu vou sair disso? E pra sair desse prejuízo, dessa situação toda, eu comecei saindo disso... pegando as bandas que tinham levado CDs lá na gravadora, e um monte de banda tinha deixado CDs pra ver se o Aguiar, eu era um produtor musical reconhecido ali dentro do mercado gospel, principalmente, e aí um monte de banda deixou comigo CDs, e aí eu lembro que eu tava na fossa, assim, no limbo, não tinha dormido a noite toda, com a mão na cabeça, esse prejuízo, meu Deus, orando, Jesus, o que eu faço? Aí eu olhei pra aquela caixa de um monte de CD, e eu falei, já sei, vou criar uma coletânea com todas essas bandas aqui, chamar Up Bands, cobrar 3 contos de cada um e vou começar a vender amanhã pra esses caras. Aí no dia seguinte, eu e minha esposa começamos a prospectar, bora vender, né? E aí a gente começou a prospectar cada uma das bandas, fiz uma coletânea com mais de 40 bandas, fiz uma parcela ali, que as bandas pagando tudo parcelado, dava 6, 7 contos por mês, e aí consegui começar a me reerguer e fui de 2011, 2012 até 2014, quando entrei no digital, nesse pinga-pinga, pagando dívida, negociando, renegociando, se levantando. Então, de 2012 ali, final de 11, quando foi a dívida, até 14, foi um tempo de extremo, assim, hard. Por isso que quando eu entrei no digital, eu dei all-in, porque eu falei, é tudo ou tudo, né? Tem que fazer acontecer. E como que foi essa entrada no digital? Cara, a entrada no digital, pegando o gancho dessa história, foi da seguinte forma. A fantástica história do bolinho de leitinho, né? Eu tava lá... Já aprendeu, já. Eu já tô ansioso pra saber o que é. A fantástica história do bolinho de leitinho. Eu tava lá em casa e a minha esposa daqui a pouco ela falou assim, ô Mori, compra um bolinho de leitinho pra mim lá na Sodier, né? Um docinho, né? Aí eu fiz as contas, né, cara? O patrimônio acumulado da família Ghiari naquela época era de R$20, o total do patrimônio que eu tinha. R$20 no bolso pra falar, vou colocar 10 de gasosa, 3 pra comprar um lanche, e 7 de garantia, deixando de reserva. Era nesse nível de perrengue, cara. Já passei perrengue financeiro do nível mais pesado que tu pode imaginar. De faltar, mano, você ficar ali, ó, sem grana pra nada. O mercado... Eu vestia muita energia no mercado que era um terreno que não dava fruto, né? O mercado fonográfico é isso, né? Artístico no Brasil, etc. E aí eu peguei aqueles vintão, fui lá na Sodier pegar o bolinho. Só que eu tava tão com a cabeça cheia de dívida, você fica sem oxigênio mental, você fica muito tempo pensando nisso. Daqui a pouco vem um cara na Sodier, o cara bate na porta e fala, mano, o seu carro desceu ladeira abaixo. Eu, como assim o carro desceu ladeira abaixo? Quando eu viro, esqueci de puxar o freio de mão do carro. Uma Livina que tava com 6 meses de parcela atrasada. Ela desceu ladeira abaixo, tombou e rebentou com um condomínio de luxo, assim, com a portaria de um condomínio de luxo. Aí eu olhei assim e falei, vida tá boa, hein, Jesus? Obrigado. Tem mais alguma coisa aí? Grandes são as tuas promessas, né? Nossa, que coisa maravilhosa. Os caras me ajudaram a descapotar o carro. Voltei pra casa com o carro todo estourado na lateral. Todo estourado na lateral. Cheguei em casa com o bolinho, não sou louco, né?
levei o bolinho de leitinho pra minha esposa. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, capotou o carro e tal. O que você vai fazer? Eu falei, vou comprar uma silver tape no depósito. Outra coisa que quem já passou perrengue sabe, você tem conta em material de construção em depósito. Quem vive no perrengue tem conta no material de construção local ali pra você pagar no final do mês. Fui lá, peguei 2 silver tape, colei o carro lá direito. 2 semanas depois eu saí pra fazer um clipe. Pra fazer pra fazer R$300, assim. Pra pegar uma câmera emprestada. Quando eu tô com a câmera emprestada na mão, vem um outro carro de trás e o cara arregaça a Livina na traseira, assim. O cara tava mexendo no WhatsApp num Onix. Arregaça. Aí eu olhei pra Livina, ela virou um dado. Tá ligado? E aí você tá num nível de perrengue, assim, de extremo tão absoluto que você nem sente mais nada, assim. Você só racionaliza. Bateu o carro e é isso, né? Você não sente mais, tipo, puta que merda. Você já tá, tipo assim, anestesiado. Não, beleza. Aí o cara saiu, fica tranquilo, eu tenho um porto seguro. E quando o cara falou, tem porto seguro, eu falei, caraca, velho, como assim? Porto seguro é coisa de playboy, né, velho? Nasci em Itaquera, pra quem não sabe, vim de Itaquera. O corretor da Porto Seguro parava ali no Tatuapé, na Anália Franca, e nem entrava mais pra dentro, porque era só car system ali, mano. Zona Leste, finalzão ali, Guaianazes, Itaquera. Que Porto Seguro, cara. E aí eu fiquei 2 meses esperando pra saber se o seguro ia pagar. Aquela sensação de tipo, mano, quando você vai abrir o carrinho, tá ligado? Você vai vender o negócio, você fica assim... Vai ou não vai? Vai ou não vai? Será que eu tô feliz? Será que eu tô triste? Será que eu tô na expectativa positiva ou negativa? Tô num molde estranho aqui. E aí ele ligou e falou, pagou. Quando pagou, o carro valia 36 mil, tinha 20 de parcela atrasada, eu paguei uns aluguéis lá, sobrou 5. E aí eu falei pra minha esposa, eu vou pegar isso aqui, vou alugar um carro por um mês, eu vou pegar 3.500 e vou fazer um lançamento de um baixista amigo meu, Ricardinho Paraíso, tocava baixo. Vou lançar o produto digital dele. E minha esposa falou, você vai investir tudo? Eu falei, vou investir tudo. Ela falou, e se a gente perder esses 3.500 reais? Eu falei, a gente fica como a gente sempre ficou. A gente tá sem grana até hoje. Se a gente perder, a gente volta como sempre. Mas se der certo, vai dar certo. E aí eu fiz o meu primeiro lançamento baseado no que eu tava vendo o mercado fazer. Sabe aquele, olha o que os caras estão fazendo e vai fazer na modelagem ali? E aí o que aconteceu? Fiz meu primeiro lançamento, fiz meu primeiro 6 em 7 ali, fiz 120 mil reais naquele lançamento. Setembro de 2014. Mas o que você lançou? Um curso de baixista para baixista, chamado Técnicas Incríveis, do Ricardinho Paraíso. Aí quando eu fiz esse lançamento, eu fiz uma produção audiovisual muito diferenciada. Porque você era desse mercado. Porque chamou a atenção do mercado. E aí o Érico Rocha viu e falou, pô, bicho, como é que faz um teaser desse aí? Tá. Aí eu chamei a atenção do mercado por esse lançamento, né? E aí fiz esse 6 em 7. Quando eu fiz esse lançamento, eu falei, cara, eu sou produtor, eu manjo de audiovisual, né? Porque eu tinha entrado no vídeo em 2012, na luta pra pagar os perrengues financeiros, eu comecei a fazer clipe também, né? Você vai tudo que me chamavam, você faz isso? Faço. Você sabe fazer? Opa, manda aí. Cachê de quanto? A 3017 do Mateuzinho começou ele tirando foto pra capa de livro, foto pra perfil. Onde tem um cachê, tem um recurso, sei, claro que sei. Você aprende no caminho, na jornada pra fazer. Tanto que é muito estranho hoje a galera esperar ficar pronta pra fazer, né, cara? Porque quando você vai ver a história de todo mundo que deu certo, não tem ninguém que começou minimamente pronto, né? Pelo contrário, né? Todo mundo começou se jogando num risco absurdo. Faz, depois melhor. É isso. E aí, eu chamei a atenção do mercado, o Érico me chamou, eu acabei produzindo o evento do Fórmula de Lançamento de 2014, o evento estrutura mesmo, e naquele evento eu produzi um estudo de caso para ele sem ele ter me pedido. Um case de sucesso do Fórmula de Lançamento. E ele não esperava. E daqui a pouco eu passei o case de sucesso no evento ao vivo e as 1.500 pessoas que estavam lá presentes choraram. O videão. Aí ele falou, cara, esse vídeo é estado da arte, hein? Aí eu falei, o que é estado da arte? Aí coloquei o nome da minha empresa, Estado da Arte. Falou, cara, você é muito bom no storytelling, brother. Eu falei, o que é storytelling? Não sabia nem o que era. Eu falei, o que é storytelling? Isso que você fez. Eu falei, eu fiz. É só o que eu sei fazer, pô. Porque até ali, então, é aquela história, né? Os meus quase 14 anos de mercado audiovisual parecia que não tinha sentido nenhum. Errei na escolha pra caraca. Tipo, tô desde os meus 18 anos nessa desgraça, 32 anos de idade, 33, perrengue financeiro.
Joguei minha vida fora. De repente, todas as skills, né? Storytelling é muito sobre isso, né? O Steve Jobs fala sobre isso, que você só consegue olhar para o futuro conectando os pontos do passado. E aí foi como, da mesma forma que para o Steve Jobs entender de... Tipografia. Que ele tinha aprendido numa... Foi game changer para ele. Naquele momento do mercado digital, em 2014, dominar o audiovisual foi a tipografia do Steve Jobs para mim. Porque eu fiz um estudo de caso muito emocionante, que até hoje ninguém consegue fazer aquele formato de estudo de caso. Brutal. O mercado começou a ser mais valorizado, porque as pessoas viam as histórias das pessoas que foram transformadas e se tocavam. Falavam, pô, vamos. Porque na época de 2014, o pessoal olhava para lançamento como olhava para pirâmide, jogo de sorte. Ninguém sabia o que era aquilo. Ninguém sabia o que era aquilo. E os estudos de caso começaram a dar credibilidade pro mercado. E aí eu entrei nessa brecha, e de 14 para 15, em 2015 já era considerado um big player do mercado. E aí de 15 a 19 a gente fez mais de 180 lançamentos. Augusto Cury, Academia de Gestão da Emoção, Murilo Gun, Keep Learning School. A gente começou a abrir escolas digitais, Infomoney, todo o ecossistema de MBAs ali da Infomoney, XP. Todo mundo falava, não dá para lançar MBA com um lançamento. Eu falei, dá sim, vamos fazer. Fizemos lá centenas, cento e tantos milhões de vendas em MBAs. Então foi uma loucura, cara. De 15 para 19 minha vida mudou completamente. Fiz uma porrada de lançamento, tudo utilizando storytelling. E tudo que a galera te pagava em cima do resultado. Tudo em cima do... Até 2016 eu era prestador de serviço. 17, 18, 19 em cima do resultado. Que aí eu entrei pro skin the game. Vamos dar all-in e se esse resultado que não existiria existir, a gente vai dividir o resultado. E daí você fazia tudo, desde a captação de lead, marketing, audiovisual, as landing pages, tudo. Tudo. A gente pegava... Era um lançador... Era um lançador, cara. Eu era um lançador. Até 2019 eu era considerado o maior lançador do Brasil. Por quê? Porque eu lançava... Foi quando eu te conheci. Porque eu lançava muitas coisas diferentes, cara. Não, o Érico te consultava contigo pra lançar. Exatamente, cara. Eu lançava muita coisa diferente. Lançava o lançador, pô. Eu lançava, por exemplo, a gente fez lançamento de agropecuária, de energia solar. Então, eu tinha essa facilidade de adaptar para qualquer realidade. Eu enxerguei lançamento... Aquele Blue Energy, foi você que fez? Fui eu que fiz. Ah, que irado. Você acompanhou um documentário? Eu conheço os caras lá de Ribeirão. O cara lá é amigo do... Blue Sol foi eu que fiz, cara. Então, assim, todo mundo chegava a falar pra mim, cara, não dá pra lançar assim, porque a fórmula de lançamento tem um script muito rígido, fixo. Sim. Só que eu falava, cara, tem um princípio aqui, eu peguei o princípio, dá pra lançar o que quiser. Por exemplo, Augusto Cury, ele falou, eu não gravo copy. Eu não vou gravar um TP, um texto de copyright. Eu falei, mas quem disse que precisa de copy? Aí eu sentava com ele e fazia ele responder as perguntas que precisariam estar na sequência. Então eu extraía dele uma sequência de storytelling e ele vinha... Todos os lançamentos que eu fazia era assim. Muito bom. Na Empíricos eu fiz mais de 10 lançamentos assim, sentando lá com o Felipe Miranda, como tipo agora, e trocando ideia com ele e falar, beleza, já tem meu lançamento, valeu, mano, continua seu trampo aí. E aí eu seguia, subia, fazia tudo, fazia o lançamento, trazia o recurso pra dentro e val. Então a gente fez assim, 400 milhões de reais em vendas, 180 lançamentos, era só 8 dígitos de múltiplos 7, um atrás do outro, até que em 2019 eu vou pros Estados Unidos focar na família, porque meu filho tinha nascido. Mas resumindo essa história. Mas aí o que você faz? Aí você abandona a agência ou não era uma agência? Era o Aguiari que tinha se transformado nesse artista, nesse consultor, nesse advisor fudido. Eu tinha Ou tu tinha estrutura? Não, eu tinha um CNPJ com cada business. Então eu tinha uma sociedade com o Cury, uma sociedade com o GAN, e eu tinha uma empresa de... Então você não criou uma empresa, você era um produto. Você era um produto por trás. Você era um coprodutor. Eu era um coprodutor com o CNPJ juntos. Você era sócio de cada cara. Isso. Mas e aí? Aí quando você foi pra lá, você continuou sócio ou não? Aí os caras te fliparam? Não me fliparam. Foi muito louco isso, né? É até um testemunho interessante. Que eu fiquei lá 2019, fiquei lá 2020 na pandemia, gerenciando tudo à distância. Em setembro de 2020 eu tinha que renovar os contratos todos. Inclusive o contrato com a Infomoney. Eu lembro que eu tava falando com o Fernando, porque o Fernando, quando começou lá, ele começou como estagiário marco zero, assim. Eu posso dizer que, tipo, o Fernando foi meu primeiro aluno, assim. Porque de cara que ele não entendia nada, ele sentava do meu lado, ficou braço direito e já era um cara com um poder absurdo. Inteligente pra caralho. Já tinha uma inteligência, já tinha, você sabe quando você olha pro cara e fala, parecido com você. Só mais barbudinho. Eu falei, cara, esse cara vai voar. E aí ele já colou em mim, a gente fritava nos lançamentos. Ele ficava meu braço direito ali nos lançamentos. Eu lembro que chegou em setembro, ele falou pra mim assim, Aguiari, é só renovar o contrato aqui,
com a Infomoney. Sua equipe tá tocando bem, tá tudo fluindo, nem se preocupa. Tá tudo certo, o negócio tá indo bem. Só renovar. Todos os negócios era só renovar. Mas eu tinha sentido ali que tinha encerrado um ciclo. Tá ligado? E eu falei, cara, não é isso. Não é isso que eu tenho que fazer. Porque até então, cara, meu foco era fazer dinheiro. Eu não tava apegado mais em nada. Os caras falavam, mano, você tem que montar um negócio. Eu falei, mano, deixa pra lá, depois eu penso nisso. Porque quando você passa uma vida de muito perrengue... Você tinha achado um lugar de potência, você falou, cara, aqui tem dinheiro pra cacete, deixa eu pegar esse dinheiro aqui e focar nisso aqui. Eu não vou ficar... E pra mim, olhando pro Marquinho, que hoje é o lançador protagonista, vamos dizer assim, Marcos Paulo. Sim. Né, ele pegou esse lugar ali que você abriu a guarda. Ele foi o cara que foi lá e pegou esse lugar. Hoje ele é o lançador. Sim. Mas... Foi exatamente isso que diferenciou a história. Porque ele, meu irmão, ficou gigante como lançador, mas ele virou o produto e ele meteu a Love, que é uma empresa, pra mostrar que o conceito de marketing de lançamento funciona pra uma empresa tradicional. Então ele foi... Ele, pra mim, eu olho, ele é tipo assim, a evolução... Você tinha a visão artística, ele tem a visão empresarial. Total. Que te faltou. Total. Porque hoje era pra tu ter uma empresa dessa porra, era pra você ser um produto. Total. E era pra tu viver teu propósito. Não era pra tu ter abandonado não era um ou outro. Exatamente. Era um e outro. É porque a questão de, na época, a gente não tinha essa visão. A pandemia trouxe um amadurecimento no mercado digital muito grande. Ali em 18, 19, cara, e como eu era basicamente o cara que lançava e o cara que dava a bola, eu não tinha um marçal pra trocar, eu não tinha um ecossistema pra trocar. E a gente sabe que... Não, e você tava o tempo todo operando. Cara, você era um jogador de futebol sem empresário. É isso aí, cara. Quando você tá mais... Você era um jogador de futebol sem empresário. Você não tinha um cara pra virar e falar, irmão, calma aí. Assina um contrato aqui, isso aqui você já construiu, agora eu vou administrar pra você, usa teu poder em outra parada pra abrir outro mercado. É isso aí, não tinha. Aí o que aconteceu ali? Não renovei os contratos em 2020. Aí falei, cara, quer saber? Vou sair dos bastidores. Não renovou por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade. Isso abertamente. Tanto que todo mundo ficamos bem, todo mundo e tal. Não renovei. E aí fiquei ali uns 2 meses incubando. É muito esse lance do artista mesmo, de ter um período de reclusão pra incubar, pra ter uma visão, pra a partir da visão você ganhar coragem, né? Eu costumo dizer isso, que quando você tem visão, a coragem vem de brinde. Então eu focava sempre qual que é a visão do pra onde eu quero ir, né, cara? E aí eu saí dos bastidores e me lancei como especialista em 2021. Aí em 2021 eu saí dos bastidores, comecei a produzir conteúdo. Foi aí que eu comecei a pegar palco, porque eu sempre fugia de palco. Uhum. Eu contava uma história pra mim mesmo que era o seguinte, pô, velho, deixa eu ficar aqui no bastidor. Mano, eu era muito... Você tinha um criativo disso. Eu era muito falava, sabe bastidor. Esse lançamento? Eu sou criativo, eu sou que eu era muito bastidor raiz, porque eu desde os 17 anos, assim, produtor musical. Chegou a fazer um lançamento batendo nisso, né? Cheguei. Você ensinava lançamento e você falava... Eu sou o bastidor e tal, pela primeira vez. Eu sou o bastidor. Então essa mudança de bastidor pra palco foi uma parada também complicada pra mim, assim, porque eu me identificava como bastidor na totalidade. Então tudo que tinha palco eu ficava evitando. Até que eu comecei a falar, caraca, não, velho, eu acho que eu nasci pro palco mesmo, velho. Porque, mano, eu fazia as palestras, a galera pirava nas palestras. Eu fazia um negócio, a galera falava, mano, o que é isso? Tem que entregar mais. E aí foi Estados Unidos pra mim foi isso, cara. Foi tempo de fortalecer a família, focar no Davi na primeira infância dele ali. Eu era a principal tela dele, então passava muito tempo com o Davi, com a Érica, investindo tempo na família. Tempo de me entender melhor como especialista, pra agora nessa estação voltar agora e agora tá protagonizando como especialista mesmo. Você foi pra lá em 19? E você voltou quando? Janeiro de 24. Ah, você acabou de voltar então? Você ficou 4 anos lá? E o teu maior motivador, além dos teus filhos terem nascido pra ir pra lá, foi o quê? Foi isso? Meus filhos nasceram, ganhou uma grana, foda-se Brasil, ou aconteceu alguma outra coisa que falou? Cara, aconteceu sim. Assim, agora falando uma parada mais profunda, foi muito uma questão familiar mesmo, cara. A família da minha esposa, a gente tinha uma situação muito complicada com meu sogro. Meu sogro era um cara muito complexo, entendeu? Muito complexo. Então, existia um caos familiar ali gerado de muitos anos de estresse, de situação, que chega uma hora que você tem que dar uma rompida no cordão umbilical. E não é nem fugir, é você dar um tempo mesmo para se distanciar. Então, um dos motivos que a gente foi também é porque aqui não tinha jeito. Essas questões familiares iam sugar muito a nossa energia.
Então, quando a gente foi pra lá, foi, cara, vamos focar em nós, porque toda hora a gente tava resolvendo o BO de alguém, toda hora a gente tava solucionando um problema de alguém que não era nosso e vivendo um problema que não era nosso, entendeu? Então, foi muito... A questão dos Estados Unidos foi o all-in da família mesmo, cara. E aí eu tava disposto a abrir mão de qualquer business, de qualquer grana. Eu falei, cara, preciso fazer isso dar certo, porque não adianta eu ser um cara... tu já tinha feito uma grana alta. Tinha feito uma grana alta, não adianta eu ser um cara fazer mais dinheiro e a família... Cara, eu preciso fazer essa base ficar boa pra eu voltar mais forte. Por isso que agora eu tô voltando no gás total, porque aí voltei com a base mais fortalecida. E lá nos Estados Unidos, não existe esse mercado? Existe, cara, mas eu não me abri pra ele, cara. Não me abri. Assim, conversei com algumas pessoas, cheguei em alguns eventos, mas o mercado digital lá é bem diferente do mercado digital daqui, né? Ele é bem mais limitado, assim, a visão dos caras. Os caras são mais engessados ainda do que... Nem compara, né? Ali é só funil, copy, produto ruim pra caramba. Os caras não querem evoluir, né, cara? Então, mas aí não tem um espaço muito maior de oportunidade? Tem, cara, mas a cultura do mercado já tá muito estabelecida. O mercado americano, o drop é maior do que o infoproduto. É, e a cultura tá muito estabelecida. Quando uma cultura tá estabelecida... Quando você tem uma página rodando de 2024, igual era a página de 2008, 12, e os caras continuam vendendo... A cultura é maior do que a tua força de tentar mudar uma cultura muito estabelecida, entendeu? A cultura do infoproduto americano ela é muito estabelecida, engessada em cima dos gatilhos mentais, do copyright, da escassez. A demanda é muito grande, então o cara não precisa ficar melhorando muito. Aí você chega com essa visão que a gente sempre teve de, vamos fazer um negócio que tenha mais a ver com marca, vamos fazer um negócio que tenha um storytelling mais forte, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um pata-produto, vamos criar coisas. É o mesmo playbook até hoje. Até hoje. Tal, a landing page, o sitezinho. Você entra na página do cara e fala, não é possível que esse cara tenha essa página aí. Pra gente é tipo uma humilhação, entendeu? A gente tá acostumado, a gente aí vem do nada do Cardone lá, boom. Não... Aí você compra o produto desses caras, vocês viram as aulas desses caras? Fala, mano, não é possível playbook, esse cara me vendeu isso aí, pinta o avião, bota logo no avião. Agora aqui, a conta é simples, né? 400 milhões que você vendeu, né? 15% de imposto, 350. 30% de margem, 100. Tu era sócio, ou seja, você ficou de 30 a 50 milhões nessa grana. Mais ou menos. Dava pra viver por aí nos Estados Unidos. Por aí. Porrada. Por aí. Agora aqui, qual foi o conteúdo mais extremo que você já criou? Cara, conteúdo extremo, brother. Cara, eu tenho gostado muito de dar essas palestras aí. Tem sido muito bom a palestra lá no Novo Mercado, depois foi no Subido ao Vivo, depois no Fire. Então esses conteúdos de palestra é muito bom porque é essa troca. Por isso que eu decidi fazer a casa de storytelling ali e tal, por causa dessa questão de troca, cara. Putz, eu gosto pra caraca disso. De estar junto, de trocar ideia, de sentir energia e ir trocando e fazendo um download do que tá acontecendo conforme você tá olhando no olho. Então, cara, eu acho que esse conteúdo das palestras estão bem bacanas. E em 2021 eu fiz um lançamento que parou o mercado, que eu fui preso por entregar conteúdo demais. Vocês chegaram a acompanhar esse lançamento? Não. Cara, esse lançamento foi épico, cara. Eu fiz um storytelling muito pesado. Tipo, no meio tava ao vivo, sei lá, 10 mil pessoas ao vivo. E aí, eu ali ao vivo, daqui a pouco, mano, a polícia bateu na minha porta, me prendeu e o motivo. Eu tinha entregado conteúdo demais. Lançamento tem que entregar menos conteúdo, senão a galera fica saciada. Você entregou conteúdo demais no CPL2, cadeia, velho. Aí em inglês, e eu, mano, me ajuda aqui, meu inglês é muito ruim, não consigo falar com ele e tal. E a galera ao vivo vendo isso, mano, o mercado parou, assim. Na verdade, eu tinha gravado antes e eu fiz um corte ali no OBS ao vivo, parecia que eu tava ao vivo, né, cara? E aí essa trama do pós ser preso, parou o mercado todo. Parou assim o mercado digital, né? Mas era zoeira isso. Preso fake. Sim. Mas a galera achou que era verdade. Não, a minha sogra achou que era verdade, cara. Minha sogra me ligou chorando, pensando que eu tinha sido preso de verdade. Meu Deus, o que aconteceu aí? Porque a gente fez muito realístico. Fez as notícias, jornal, caramba. Ali a galera pirou, cara. Esse lançamento de eu ter sido preso e um lançamento que eu criei um personagem do medo, foram 2 lançamentos que a galera... Você ficou conversando com ele, né? Que era o que eu criei uma máscara lá e eu ficava fazendo a voz do medo. E aí criei todo um storytelling do medo também lá em Nova York. Tipo, hackeei todas as telas de Nova York. Então, tipo, no vídeo a gente fez um audiovisual pesado, assim. Tipo, todos os telões da Times Square foram hackeados e a mensagem que entrou ali era a mensagem de que você não era bom o suficiente. Porque isso é uma grande trava de quem vai pro digital, né? O medo de não ser bom o suficiente. Aí eu criei um personagem do medo que ele ficava falando. Então, mas aí tu falou uma parada maneira agora. E é um negócio que a gente tem conversado, né? Você não acha que o fato do mercado digital
ele não vicia demais pela quantidade de dinheiro, as margens. Então, hoje, testar, aquilo que a gente estava falando no telefone semana passada, testar esse conhecimento no universo do varejo. Do mundo real. No mundo real. Economia real. Que é viciante, né? Fica difícil fazer negócio contigo. Porque, Sim. Porra, tuas margens sempre foram muito absurdas. Sim. Teoricamente, porra, nesse modelo de negócio teu, a tua hora é impagável pro mundo do varejo. Só que, ó, em compensação, você sair desse universo e ir pro mundo do varejo, talvez em outro formato de monetização, você tá falando em, porra, milhões de recorrências. Sim, tá falando sim. de outros modelos de negócio que não inibe você tá atuando nos dois. Talvez o formato de trabalho que você vai atuar em um e outro vai ser completamente diferente. A casa do storytelling, ela nasce muito pra isso, né, cara? Porque quando eu pensei na casa do storytelling, eu pensei assim, cara, mercado digital, mercado invisível. Como a gente faz esse mercado invisível ficar visível pra todos? Eu preciso ter um espaço físico. Então aí veio a ideia de lançar a casa do storytelling. Que até a narrativa é um lugar presencial pro digital chamar de seu. É um lugar onde a pessoa, onde que eu busco esse conhecimento? Busca ali na casa do storytelling. Então, qual que é a missão da casa do storytelling? Pegar tudo que tem de melhor no mercado digital e trazer para que todo mundo possa ter acesso a esse conhecimento e aplicar nas suas empresas, nos seus negócios e gerar resultado com isso. A missão é isso, é ser o G4 Educação do mercado digital. Do know-how do mercado digital. Né? Que a gente tem esse know-how muito de growth no criativo, no conteúdo, né? A gente é muito de performance, de conteúdo, de criativo, de comunicação, de narrativa. O nosso mercado é muito baseado em cima desses pilares, né? Topo de funil. Tanto que você vai ver que as empresas de infoprodutos, geralmente o comercial é fraco, né, cara? Porque a gente começa ao contrário, a gente tem um time de marketing mais inflado e o fundo de funil comercial. Né? No modelo mais, digamos, modelo mais consolidado de negócio, você começa com o comercial, depois você vai... Mais fundo do funil e depois você vai no topo do funil. Exatamente. Que é quem já tá ali pronto para converter. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tá vivendo essa fase de fusão, tá ligado? De conseguir unir os dois mundos, o melhor do que tem no digital e trazer para fora. Até porque... Com a economia de criadores, cara, tudo isso que a gente vive, influenciadores, o know-how do mercado digital deixou de ser também um negócio tão distante assim. Tá muito mais palpável agora, muito mais... dá pra fazer isso, pô. Dá pra aplicar lançamento nisso também, pô. Antigamente não, ninguém falava que não dava nada, era todo mundo engessado. Agora tá todo mundo falando, não, dá pra fazer, pô. Quem que vai fazer, né? Quem que vai arriscar? Sim. Então a gente tá nesse lugar de arriscar mesmo, cara. O momento agora é de arriscar coisas novas em cima de coisas validadas. Eu queria chamar a audiência para deixar um comentário aqui. Vai no comentário ali e me responde o seguinte: vocês estão satisfeitos com a forma que vocês contam a história da empresa de vocês? Vocês estão satisfeitos como a sua empresa se comunica, né? Eu queria saber um pouquinho mais desse assunto com vocês. Vocês gostariam de aprender melhor a contar a história de vocês como empresário, a história da empresa de vocês? Tá aí, fica aí uma provocação para a turma deixar no comentário. E aproveitar aqui esse momento, essa pausa aqui, para também QR Code na tela, Bruno Nardon. Você que é empresário, quer conhecer o G4 Educação, quer saber como o G4 pode ajudar o seu negócio, ajudar a sua liderança, levar o seu negócio para o próximo nível, a gente tem aí uma série de programas presenciais para que vocês façam a aplicação. O nosso time vai avaliar o seu momento de negócio, o momento da sua gestão, para poder estar direcionando para os nossos programas presenciais para ajudar no seu desenvolvimento a levar o seu negócio para o próximo nível. Então, gestão, marketing, vendas, growth, processo, tudo que você precisa para elevar o seu nível de gestão, a gente tem a formação aqui no G4 Educação de forma aplicável, prática, tá? E com uma intensidade que você não vai ficar fazendo 1 ano de treinamento, não. Em 3 dias você vai ir para outro nível de gestão, vai ampliar a sua caixinha de ferramenta e vai com certeza fazer diferença na história do seu negócio. Então, QR Code na tela, link na descrição, manda direct pra gente, que a gente quer. Acesse www.g4educação.com, que a gente quer ouvir a sua história e ajudar você e o seu negócio a irem pro próximo nível. Bom. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? A gente vê que lá em 2017, 18, 19, a época que você tava, muito forte, era um mercado que era tudo mato alto ainda, né? Muito.
Era, putz, cada novidade, cada coisa diferente. Quando dava errado, dava certo. Exato, era totalmente inovador, porque ninguém fazia. E de lá para cá, principalmente com o Covid vindo aí no meio, muita gente migrou para esse mercado. Então a barra subiu, igual a barra sobe, né? Ali nas Olimpíadas a galera tá ali no salto em altura, né? Sim. E, putz, vai subindo, vai limitando quem consegue passar, né, esse sarrafo. Então, o ROI diminuiu, né? O retorno sobre investimento diminuiu. Nem sempre, putz, você vai fazer um lançamento, é garantia de que vai dar certo. Total. E, o risco aumentou muito, né? O risco aumentou muito e também, junto com isso, o Instagram, o TikTok, o Reels, as coisas ficaram cada vez mais curtas, né? Então, putz, você tá ali olhando, se não te chama atenção em 1, 2, 3 segundos, cara, já vou pro próximo. Como sobreviver num mercado assim, cara? Cara, essa mudança do mercado como um todo, ela é bem positiva, assim. Porque quando você tem números inflados, eles não são reais, né, cara? E aí você fica num puta rolê maluco. Eu lembro ali que era bom pra caraca, porque a gente fez grana, essa coisa toda, mas era uma baita aleatoriedade, porque tudo que você metrificava, organizava, não servia pra nada, entendeu? Você não tinha como olhar pra métrica e, pô, tinha muita variável que não estava aterrissada. Hoje, como a gente está vivendo essa época, que já passou esse momento, você tem que fazer bem feito, cara. Então, por exemplo, a produção de conteúdo virou um core do negócio. Antes não era. Antes de 2019, se você era um bom produtor de conteúdo ou não, tanto faz. O que quer dizer ser um bom produtor de conteúdo? Você tá com uma pujança e uma presença forte nas mídias sociais, ok? Ninguém tinha presença direita na rede social, mas a gente falava, comprou lead, jogou no estrutura de lançamento paga. E conversão e acabou. Aí hoje não, essa é a variável 80-20 no lançamento. Então se um cara que faz lançamento não é um cara que é um bom produtor de conteúdo, ele já perdeu a principal variável, ele tá fragilizado. Então o mercado deu essa flipada por esse lugar. Aí outro lugar que entra muito forte, que é o que a gente fala bastante dos criativos, que foi uma nomenclatura que eu coloquei no mercado ali em janeiro de 21. Ninguém falava isso ainda. Que era essa parada de você pegar narrativa, storytelling, praticamente é o formato de sketch que a gente conhece, de criar sketches, mas sketches não baseadas só no entretenimento, mas baseado no infotenimento e principalmente na conversão. O que é um sketch, pra quem não conhece? Cara, um sketch, Porta dos Fundos, por exemplo, são sketches. Aqueles quadros do Porta dos Fundos, que tem personagens, diálogos. Um sketch tem um cenário, tem um personagem, tem um diálogo. E na internet, você vai ver que os caras que mais viralizam são os caras que fazem sketches de algo que já existe. Né? Por exemplo, tem um cara que esqueci o nome dele, que é muito bom, que fica fazendo escolhas e consequências lá, o pai. Qual é o nome daquele cara? Vocês viram já? Já. Matheus Costa. Fica. Escolhas, consequências. Cara, a Erika me mandou aquilo e falou, mano, é você, igualzinho você falando com o Davi, mano. Idêntico. Aquilo ali é um sketch. Você pega uma situação do dia real e você usa alguns gatilhos de humor, exagero e tal, pra deixar aquilo mais interessante. Então, quando a gente começa a entender isso, pô, cara, quais são as conversas que estão acontecendo dentro do nosso mercado, dentro do dia a dia do nosso público, que ele já vive, que quando você dá voz pra aquela conversa, ele se identifica. Tá entendendo? O Thiago Reis cresceu muito assim no Instagram. Fazia isso. Tipo, simulando reunião de vendedor, follow-up de vendedor, feedback de vendedor. Você vai pegando histórias reais e você vai colocando elas por um ponto de vista interessante. Daí nasceu os criativos. Eu fui pegando conversas de mercado, diálogos de mercado, cenários, personagens que já existiam e fui criando esses criativos. E aí, cara, o criativo hoje ele é uma variável indiscutível. Ele é um produto online? Não, ele é uma oficina que a gente tá lá na casa do Storytelling. Mas, por exemplo, né, tava aqui num grupo de Mastermind aqui, ó. Acabou de receber mensagem, ó, o Rodrigo falou, ó. Galera, eu tô rodando o Criativo desde a palestra do Ilustre Aguiari e afirmo 100% que sim. Humor, criativo mais engraçado converte mais. Motivo. Além de cliques, ele gera comentários e share. E isso baixa demais o CPM. Pra quem não sabe o que é CPM, é o custo por 1000 visualizações. Se é mais barato o alcance, o lead também fica mais barato. Eles estavam com um custo ali de 30 e poucos reais para venda de ticket alto, high ticket, e baixou para 9,52. Entendeu? Usando essa estratégia de criativo. Acabei de receber aqui, ó. Então, 2 da tarde, quando a gente começou o podcast. O que você está falando basicamente é o seguinte, né?
quando você entende como o algoritmo da Meta funciona, do TikTok funciona, que cada vez que você compartilha, cada vez que você comenta, ele dá um índice de qualidade melhor para aquele criativo ou para aquele anúncio, isso faz com que o teu custo por clique, o teu custo por 1000 impressões diminua. Lá atrás, como não tinha vídeo, era tudo estático, você testava um monte de coisa, produto, etc. E cada vez que os vídeos vieram evoluindo, os vídeos que antes não eram, já eram uma grande novidade, então tinham mais compartilhamento, mais comentário, e agora chegou num ponto de que a inovação, o sketch, o humor, o stand-up, de certa forma, a agilidade, a quebra... aquilo que de fato é engraçado, barra muito criativo, por isso que você chama de criativo, engaja, porque as pessoas falam, cara, que do caralho isso, vou compartilhar com alguém, vou comentar, achei diferente, achei criativo, o criativo. É isso. O que acontece? Na verdade, são 2 algoritmos aí, né? Maravilhoso. Vocês falaram isso? Você me fala sempre isso. Isso é maravilhoso. De vez em quando você manda um eu te amo no WhatsApp, daí eu fico bem, tá? Rolou esses fins de semana? Rolou um flerte. Rolou um flerte. Isso é bom, isso é bom, que você cara. tava pra prova, eu queria te deixar... É bom. Não era verdade, então. O amor verdadeiro... Essa risada dele é o jingle, do Extremos. Qual que é a premissa do criativo? Existe o mundo interno, que é nossa mente, existe o mundo externo, que é o que a gente observa e traqueia com o nosso olhar, ok? Qual que é a habilidade de um grande marqueteiro? Se desenvolver internamente para cada vez refinar melhor o seu traqueamento do mundo externo, observando melhor, e ele processa melhor o que ele observa e gera um resultado melhor. E aí fica nesse loop. Aqui na nossa mente, quais são os 3 mecanismos de atenção mais irresistíveis que existem? História. Você começa a contar a história. Toque. Tome atenção. Começou a contar a história, abriu o loop, tem que fechar esse loop aí, pai. A mente já fica... Por quê? Porque a mente não entende dados, a mente entende história, porque tem que ter começo, meio e fim. Cara, pensa o volume de informação que tem na nossa cabeça, cara. Como que ela vai fisgar e puxar pra colocar em primeiro plano? Através de uma história. Fica mais fácil ela lembrar... lembrei, né? Quantas vezes você faz isso? Aí você puxou na memória, história. Aí você puxa a história, você consegue falar depois 30 minutos, de um negócio que você nem lembrava. Mas só porque você lembrou da história, você fica ali. Você puxou o fio ali, foi lembrando. Você puxou o fio, lembrou. Então, história é mecanismo de atenção automático. Criatividade é a mesma coisa. Criatividade, a galera confunde com ser artista. E não é ser artista, cara. Criatividade é parte da identidade da criatura ser humano. O ser humano, ele tem interesse por coisas criativas, que são coisas que têm um ponto de vista interessante. Tudo que tem um ponto de vista interessante, tô aqui, minha atenção, cara. Pode ser a mesma coisa. Trouxe um ponto de vista interessante, tô aqui, minha atenção. Seja às vezes no vestimento, seja às vezes na forma do cara se comunicar, seja às vezes no envelopamento do personagem do cara. Você vê que os caras que mais estouram na internet, a soma do pacote todo da personalidade do cara soa algo interessante que faz ele ser mais viral, mais engajado. Então a gente tem na nossa mente um mecanismo que está esperando por histórias que sejam por um ponto de vista interessante, tome atenção em dobro, e a gente tem na nossa mente gatilhos de humor, que a gente está pronto para dar risada 24/7, cara. Nossa mente está assim, treinado esperando a piada vir. Tá ligado? Em qualquer momento. Vem a piada, você dá risada. Então quando você usa esses 3 mecanismos, que é storytelling, criatividade e humor, em 1 minuto de vídeo, menos de 1 minuto de vídeo, né? Tem vídeos que eu faço aí criativos que tem 16 segundos. É uma lâmina, cara. O cara não tem como não dar atenção pra você. A gente tá falando da economia da atenção. Então, hoje, o cara desenvolver esses 3 mecanismos na cabeça dele. E aí começa com a primeira objeção. Eu não sou criativo. Que não é criativo o quê, cara? Tu acorda, tem que fazer combinação da roupa que tu vai. Tu tá o tempo todo pensando um monte de coisa, cara. Tirando eu. Só pra usar mesmo. Não, mas pra ficar mais fácil. Tô brincando, uma foto do teu armário. Que é um jeito de ser criativo também, né, cara? Tô facilitando porque eu tô priorizando outras coisas. A nossa mente, ela... Cara, a gente tá na economia dos criadores, creator economy. Não tem como, numa economia de criadores, a gente falar que nós não somos criativos. Nós somos o quê, então? Sim. É que a criatividade é distorcida. Sim. A galera acha que criatividade é uma parada aleatória de bicho grilo, viagem. A galera que fica viajando na batatinha, não. Cara, eu abomino criatividade aleatória. A criatividade tem que ter um objetivo. Ela tem que ser a solução para um problema real, tem que ser específico, tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. Então, esses criativos, eles não é só um entretenimento. Ele tem um objetivo ali, cara. Às vezes é antecipar
uma informação, às vezes é aumentar a consciência sobre algo que eu entrego lá dentro do meu produto, que o cara tá precisando, ele não sabe o que tá dentro do meu produto. Então, a premissa que eu faço de exercício lá na oficina de criativos é a primeira coisa. Qual é o objetivo que a gente quer aqui? Porque não adianta nada a gente fazer todo um negócio legal e não cumprir o objetivo, que é conversão. Foi aí que eu me diferenciei. Porque os caras que tinham esse drive artístico, eles meio que eram... Eles não tinham objetivo. Eles eram meio que, minha arte, não sei o que lá. E eu falava, mano, que se dane minha arte, velho. Eu quero que esse negócio dê resultado e converta Mas eu acho que tem um passo atrás, até pro empresário que tá ouvindo a gente, que é a primeira definição do que é resultado. Boa. Porque pode ser diferente. O resultado pode ser ter mais alcance, o resultado pode ser furar bolha, Isso. O resultado pode ser gerar audiência, ou seja, gerar seguidor, o resultado pode ser criar consciência, o cara ter vontade, curiosidade daquilo, até porque você pode atrair pessoa pra tua, né, transformar a audiência em oportunidade, seja pela curiosidade, seja pela prova social, seja pela necessidade, puta, eu preciso disso. Pô, que porra é essa? Tá, né? O Marçal tá provando isso na prática. Absolutamente. Ele usou meme, ele se zoou pra ganhar alcance barato, depois ele usou humor pra converter aquele lugar onde ele se colocou, mas era um lugar muito grande. Então ele vai, cara, né? Aí ele usou o corpo, o Cariani, a disciplina pra galera falar, porra, meu irmão. Não, storytelling do Marçal esse ano tá bizarro. E é uma senoide. Ele uma hora tá pra lá, outra hora tá pra cá. Então ele vai usando ali, ele tem vários personagens que não é mentira, que faz parte da composição de identidade dele. Total. Porque todo mundo é isso, né? A gente é a composição de várias versões, né? Isso forma a nossa identidade. Então, pô, o Aigali fica puto, o Alfredo fica puto. Então você tem ali várias versões e você vai meio que sabendo em que momento ali você vai combinar as suas versões pra comunicar a sua identidade. Isso, cara. Falando um pouquinho do Marçal aí, cara, a trajetória desse ano dele tá surreal, né? E quando você olha, tem uma característica do Marçal, que é a mesma característica que fez o Breaking Bad ser a série mais assistida de todos os tempos. Por quê? Porque ele gera um conflito, né? O storytelling se move a partir do conflito. O conflito é que dá vida, movimento à vida. Se não tem conflito, não tem vida. Você vai decidir abrir empresa, se prepara. Você tá comprando uma briga absurda. E o conflito é o que gera movimento, né? O conflito é o que dá ação para a história acontecer. E o Breaking Bad, ele conseguiu ser a série mais assistida de todos os tempos, e a maior de todos os tempos, e provavelmente imbatível, porque o personagem ali, o Walter White, ele é um cara que tem episódio que você começa gostando e termina odiando, o Walter White, mas o mesmo personagem, ele virou o Heisenberg. E às vezes você gosta do Heisenberg e às vezes você odeia o Heisenberg em questões de segundos. Você tá gostando de uma atitude dele, 30 segundos depois você tá abominando o que ele fez. Depois você tá gostando de novo. Só que isso prende tua atenção. Cara, isso faz alugar um triplex na tua mente infinito, cara. Quando você ama e odeia a mesma parada, em poucos segundos de tempo, acabou, a atenção é tua. E o Marçal, ele domina esse jogo, cara. Então ele sabe fazer as pessoas, ele sabe jogar umas cartas que a galera fala, vai odiar. Ele fala, deixa comigo, tá comigo a atenção. Daqui 30 segundos ele, putz, mas esse cara falou essa parada é verdade, hein? Tô com ele, mano, é isso mesmo. Então ele consegue manter essa relação muito à flor da pele na evolução do personagem dele. Só pegar esse ano e olhar, né? E quando a gente diz personagem, muito bom isso, não é o personagem fake. É o personagem que está sendo construído diante dos olhos de todo mundo. O cara que muda o corpo, o cara que vai pro Rio Grande do Sul, que de repente saiu do fritada que tava mesmo, e de repente vira herói e vê uma outra face dele que é verdadeira, que aí todo mundo vê o brilho do olho do cara fazendo aquilo e fala, pô, ele não tá mentindo, cara. Não, primeiro começa que culhão, né? Que culhão. Que o fritada é nega massa, o cara foi lá e, meu irmão... Não, aí todo mundo começa a falar, caraca, quer saber? Aí agora tá acontecendo o que tá acontecendo, cara. Entendeu? Então assim, essa jornada épica, né? Ela tá muito ligada a essa questão da relação de amor e ódio que a tua audiência pode ter com você. Se você for o cara mais bonzinho o tempo todo, você vai cair na mesmice. Se você não tiver algum drive de alguma coisa que gere discordância, você não vai conseguir atenção. Isso é um fato. Fato, e não tem jeito. As pessoas, elas querem discordar e depois elas querem concordar com quem ela discordou. Entendeu? Elas se sentem que elas estão evoluindo. Que porrada, hein? Entendeu? É verdade, né? É isso aí. Infelizmente. É o fato, é verdade. Não é verdade. Agora, infelizmente é assim, né? O storytelling para uma empresa, ele funciona para a empresa, para o produto, para o serviço,
para uma campanha. Para dar unidade, cara. O storytelling dá unidade na empresa. Por que acontece? Concorda, cara? Você começa a empresa ali, 3 pessoas, 4 pessoas, aí vai crescendo. Chega uma hora que o cara do lado do final da fila tá contando uma história sobre a empresa que não é mais a história da empresa. Por isso que a liderança da empresa, de tempos em tempos, tem que estar com a história primeiro. Se não tem a história formatada para onde a empresa está indo, começa a se contar uma outra história e daqui 3 anos, os colaboradores criaram uma empresa nova, com uma outra história, porque se você não ficar cravando qual é a história que a empresa está vivendo, crava a mesma história há milênios. Para onde está indo, de onde veio, para onde vai o tempo todo, de tempos em tempos, lembrando todo mundo. Então, storytelling entra na liderança, storytelling entra na criação do produto, que faz sentido dentro da narrativa da marca, storytelling entra numa campanha para dar uma diferenciação, né? Por exemplo, sei lá, esse ano estamos vivendo tal momento, tal problema, qual que é a narrativa que a gente vai trazer, qual que é o storytelling que a gente vai trazer pra gente criar um diferencial competitivo e conseguir chamar atenção no mercado nesse momento. Porque no final do dia, as pessoas não compram os melhores produtos, compram as melhores histórias, cara. Então, ninguém quer comprar produto. Tanto que você já pode testar aí, esfrega produto na cara de todo mundo fala, não quero saber. Esfrega história na cara do cara, o cara fala, eu quero viver essa história. Tá aqui meu dinheiro. É sempre sobre a história, cara. Sempre. E me fala o seguinte, então, pra gente mudar o bloco aqui. Bora. Quais são as 5 tendências pro futuro do storytelling? Caraca, 5, velho. 3. Vou te ajudar. Cara, vamos lá. A tendência, primeiro, cara, a pessoa que domina essa habilidade da narrativa, do storytelling, eu chamo isso da habilidade imbatível. E o Marçal tá aí pra provar isso, cara. Ele domina isso como ninguém. O cara que domina a narrativa domina o mundo. É a habilidade imbatível. Como aprender isso? Treinando, cara, como tudo. Storytelling é treinável. Você tem que se expor. É o teu cérebro conectar as coisas já no molde, no formato. Com sequência. Desde uma conversa, o seu cérebro treinado pra criar uma sequência. apresentação, a qualquer coisa. Tá, mas daí... Seu cérebro treinado pra criar sequência de tudo. Conseguir conectar tudo com qualquer coisa a qualquer momento. Hoje você ensina isso? Ensino. E daí o teu produto presencial é sobre isso? Isso. A casa do storytelling, na verdade, é pra trazer essa premissa. Mas como é que funciona a casa do storytelling? Que era essa a pergunta que eu ia fazer antes da tudo. A gente conecta. Legal. Vamos lá. O que acontece, cara? Com a era da inteligência artificial, eu tenho uma crença que, cara, o piloto da inteligência artificial é o estrategista de narrativas, cara. É o cara que dá o contexto pra IA executar. É o cara que vai norteando a IA. Uhum. Então esse cara, hoje você treinar essa habilidade de nortear a IA já é muito poderosa. Você consegue tirar muito mais resultado da mesma ferramenta. Quando você começa a pensar como treinar, você tem que começar pelo simples. Por exemplo, uma história tem contexto, conflito, fundo do poço, topo da montanha. Toda história tem esses 4 elementos. É o básico, arroz com feijão para começar. Então, contexto. Por exemplo, quando eu entrei, eu só fazia áudio, comecei a fazer vídeo em 2012. E aí eu fui fazer eu fazia áudio. Eu produzia um rapper chamado Pregador Lu. E aí, cara, a banda Rosa de Saron, que é uma banda católica, viu um clipe do Pregador Lu e achou que eu tinha feito o clipe. E eles me ligaram perguntando, cara, quanto que custa pra fazer um clipe desse? E eu não desmenti, pô. Eu não falei que eu não fiz. Eles me perguntaram, foi você que fez o clipe? Eu falei, não. Eles falaram, cara, quanto que é pra fazer um clipe desse? Contexto. Então eu tô contextualizando a cena. Só que tinha um problema. Eu nunca tinha feito um clipe. Eu falei pros caras, 13 mil reais na época. 13 mil, eu faço um clipe pra você igualzinho esse. Como? Não sabia ainda. Aí entra conflito. Eu não tinha feito clipe até hoje. Nunca tinha mexido com câmera. Não sabia fazer. Os caras falaram, vem pra Campinas pra gente falar sobre o clipe. Já vai escutando a música aí, chama Cassino Boulevard. Tem 5 milhões de visualizações no YouTube lá. Tá lá. Aí eu falei, beleza, tô indo pra Campinas. Fui pra Campinas tentando ter uma ideia. Cheguei na mesa pra sentar com os caras. Não tinha uma ideia ainda pra apresentar pros caras de clipe. Porque eu nunca tinha feito. Fundo do poço. História é isso. Eu contextualizo, trago o conflito, mostro como esse conflito se desenvolve na história e até o limite que ele me levou. E não precisa ser algo dramático, sofrível, drástico. É até onde aquele conflito, qual foi o limite das circunstâncias daquele conflito, que a gente chama de fundo do poço. Tô ali com os caras e os caras... E aí, qual a ideia? Eu não tinha ideia. Aí eu faço uma pergunta pro Guilherme de Sá. O que você quis dizer quando você fez essa letra?
Boa e velha pergunta. Aí ele me contou, cara, eu queria falar que a vida é um cassino e você é a ficha, que cada escolha que você toma vai te dar uma vida diferente. Então a tua decisão agora, você pode estar daqui 10 anos num outro lugar só por causa dessa decisão agora que você tomou. E eu falei, se a gente colocasse 3 escolhas vivendo em paralelo e mostrando a mesma vida, 3 escolhas em paralelo, que foi o que eu fiz no filme do Sobral. Você assistiu lá? O filme? Ficou legal, né? Então, que é aquilo ali, tipo assim, se o Sobral não tivesse escolhido o mercado digital, como seria a vida dele? Se ele tivesse ficado com o Mário embaixo do Mário. Exatamente, ficado com o Mário embaixo do Mário. Então você começa a criar esse exercício do e se, que é um exercício de criatividade, né? A Pixar usa muito isso, né? E se os brinquedos tivessem vida quando a criança sai do quarto? E se o brinquedo mais novo, mais velho, tivesse ciúme do brinquedo mais novo? Então é um exercício de criatividade isso. Você começa a exercitar isso, começa a ficar mais simples. Aí o que aconteceu? Eu falei pros caras, então vamos fazer esse clipe. São 3 histórias vivendo em paralelo e tal. Os caras toparam, o topo da montanha, deu certo. Contei uma história. Então, quanto tempo você demorou bolando isso daqui que você acabou de contar pra gente? Que não é a primeira vez que você conta essa história. Não é a primeira vez, cara. Quanto tempo que a gente contou agora? Deu 1 minuto e pouco falando aqui. Quantas vezes você já fez isso? 10, 20, 30? Essa história aqui umas 20, eu acho. Porque você pensou nela pra dar esse exemplo em algum outro lugar. Isso. Ficou muito bom, cara. Por que acontece? Ficou muito bom. Porque acontece? Eu sempre faço contexto, conflito, fundo do poço, topo da montanha. Esse é o primeiro framework de storytelling que você tem que treinar a sua mente. Toda vez que você for contar história, pra você não ficar enchendo o saco do ouvido dos outros. Sim. Porque senão você quer contar muita coisa que não precisa. Perfeito. Aí um outro exercício. Cara, calma aí. Se é contexto, conflito, fundo do poço, topo da montanha, qual que foi o topo da montanha que eu quero chegar? Cara, foi quando a gente bateu a meta de 200 e tantos milhões em 2023 aqui. Legal. Então, esse é o topo da montanha onde eu vou chegar. Qual é o fundo do poço? Eu começo a puxar de trás pra frente. De trás pra frente, só o que precisa pra contar essa história. Uhum. Senão eu vou encher muita linguiça. Uhum. Você vê que eu não encho linguiça. Minha história foi mudando. Minha história, uma época era vender a X-Tech. Depois eu IPO. Não adianta eu falar que eu vendi a X-Tech. Tipo, eu passo por ali, mas eu não conto o detalhe de, vender uma empresa. Agora, na tua escola, você ensina isso, é o quê? É 1 dia, 2 dias, 3 dias? É um produto online? Cara, hoje a gente tá só, por enquanto, com a oficina de criativos, onde em 2 dias a gente põe a mão na massa pra produzir criativos. E aí são quantas pessoas? Inclusive, são só 100 pessoas. Inclusive, vai ter 20 cadeiras do G4 de Educação lá, hein? Quando? 13 e 14 de setembro. E eu vou lançar agora, pela Casa do Storytelling, em setembro, a primeira turma da formação estrategista de narrativas. Eu vou colocar esse profissional no mercado. Eu tava vendo lá, por exemplo, o Itaú contratou um cara desse. Esqueci o nome do cara, qual que é o nome dele? Tava lá, Head de Estratégia. Você vê aqui. Head de Estratégia de Narrativas e Imagem. É o que a gente tá falando. Você vê aqui, dá um advisor pra gente. E o que você falou pra gente? Repete o que você falou aquele dia na Salinha do Baruso. O que falta aqui no G4? O que é um Head de Estratégia de Narrativas. Isso, um Head de Narrativas, cara. Literalmente, pra criar um time de roteiristas. Porque com um time de roteiristas, cara, você vai fazer o quê? Você vai abrir quantos canais de distribuição na internet você quiser, cara. Você faz o canal pulsar. O algoritmo ali é um jogo que a gente sabe como funciona. Os americanos estão fazendo muito isso, né? O Ryan Holiday, que escreveu aquele livro O Ego é Seu Inimigo e tal. Ele tava no Fire agora e ele falou isso, cara. Ele tirou a verba do tráfego e colocou a verba num time de... que engraçado, né? Foi o que eu tinha falado. De time de produção de conteúdo e roteiristas. E ele começou a abrir vários canais diferentes e tá produzindo conteúdo em alta performance para cada um dos canais para geração de demanda. Então, quando você faz isso, principalmente quando tem o meio do funil estagnado, né? Quando você tem muita gente no meio do funil, o que destrava meio de funil é especificidade e watch time. Então, você precisa ter muita especificidade, tem que ser aquela parada para mim, e tem que ter um watch time poderoso, que é o que o topo do funil não dá, né? Pouco watch time e zero especificidade. Então, então o meio de funil hoje é watch time e especificidade. Aí eu falei pro Alfredo lá, quando ele se encontrou na Lagoinha lá. Tipo, igual eu tava vendo aqui os banners, né? De cada um dos setores que vocês atuam. Igreja, Irado. A gente jantou lá um dia, tomou uma resenha. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, André Fernandes. Sou convertido há 19 anos, cara. E aí eu falei, cara, imagina fazer um mini doc e fazer lançamento. Isso eu falo aqui abertamente, cara. Se plugar lançamento e criativo aqui, tem perigo de dobrar o tamanho da G4 Educação.
com lançamentos e criativo. Tem perigo. Corre esse risco, cara. Corre esse risco porque vocês não usam esse canal, entendeu? E esse é um canal muito potente, cara. A gente tem a distribuição e não tem o insumo. Imagina, um lançamento cada 15 dias específico. Se a gente é do tamanho que é, de audiência. Absurdo. Sem ter isso, cobrindo turma, fazendo... Imagina tendo. Entendeu? Específico, entendeu? E o lançamento que vira perpétuo depois. Você lança um lançamento pro cara do agro, faz um baita barulho no mercado, atrai todo mundo e depois põe pra rodar tráfego ali, ó, e produção de conteúdo pra continuar colocando a gente pra assistir aquilo perpétuo. Vai ser tirar o lançamento do ar. Não tira o lançamento do ar nunca. Então faz só o pico pra dar aquela entrada no mercado, porque isso não tem como. Não tem como. O lançamento faz aquele barulho, depois mantém no perpétuo. Você criou mais um canal de distribuição pra cada mini documentário. Agora imagina isso feito com 30, 40 mini documentários e com criativo, você melhorando performance, reduzindo e investindo cada vez mais e melhor, né? É absurdo, cara. Muito bom. Cara, qual é o maior desafio na hora de você contar a história da sua marca? Pra fechar aqui o loop dele, ele pediu 3, né, cara? Então acredito o seguinte, cara, storytelling é habilidade imbatível, todo mundo vai ser obrigado a desenvolver, e num futuro breve, aí 5, 10 anos, cara, provavelmente é uma das únicas coisas que vai sobrar pra gente. Porque storytelling é a vida em movimento, cara. História é desde que o homem tava lá, na idade da pedra, ele se comunicava através de história. Então a inteligência artificial não vai tirar o bom e velho storytelling de cena, pelo contrário. Ele vai obrigar a gente a ficar com essa habilidade que é humana, que é nativa e a gente gosta mais. Então a gente vai ficar com a parte boa, inclusive. Segue aqui. Desculpa. Só não tinha mais um? Não tinha mais um? É que ele tinha falado de 3, né? Mas então, tá bom, entregou bem. Acho que ficou claro. Boa. Qual que é o maior desafio que você tem na hora de contar a história da sua marca? Engajar o público certo, criar uma narrativa autêntica, diferenciar da concorrência. Cara, o maior desafio que eu tenho ou que as pessoas, que o mercado geral tem? As pessoas. As pessoas, né? A galera chega. Tô com esse problema. Cara, o problema da galera é que elas pensam que narrativa é slogan. Elas pensam que big idea é narrativa. E isso aí são elementos da narrativa, né? A narrativa são todos os elementos que compõem a percepção da sua marca no final do dia. Então é uma série de elementos. E que às vezes elas são palavras, às vezes são big ideas, às vezes são histórias. Tanto que a gente fala de arco narrativo, né? Tem um arco narrativo de marca, que é todo o conjunto de coisas que você faz que traz uma percepção para a tua audiência. E a galera, quando ela vai pensar em narrativa, ela quer encontrar a palavra mágica. Ela quer encontrar, assim, qual que é o meu pense diferente, que é uma big idea, né? Do Steve Jobs. Não é uma narrativa. Também é uma narrativa, mas é uma big idea que dentro do universo da marca da Apple, ela compõe esse universo, mas ela é uma big idea dentro do universo. Então o maior erro que as pessoas cometem é buscar a narrativa e o storytelling como uma bala de prata que ela vai precisar encontrar 2 palavras e vai fazer o business dela estourar. E não é só as 2 palavras, é o conjunto de narrativas, o conjunto de histórias que tem começo, meio e fim, que vai fazer com que as pessoas olhem para sua marca e elas percebam a sua marca e falam, cara, essa marca tá contando essa história. A gente tá vendo muito isso nos produtos de marca própria, da NVB, que às vezes não tem um slogan, mas tem uma narrativa. Entendeu? E aí você fala, caraca, mas não tem um slogan aqui, uma conversinha, entendeu? Pipoca com Guaraná. Isso é publicidade, entendeu? Então, assim, é que as pessoas não entenderam que narrativa é esse conjunto de conversas que compõe a marca. Vou tentar... São os valores no fim do dia. Vou tentar fazer, não. Não? Vai lá. É a memória. A memória, boa. Visceral. É a memória. Isso aí. Não é tipo o pipoca e Guaraná, mas é o momento que você pensa em pipoca, você se imagina numa cadeira confortável, no sofá confortável, assistindo alguma coisa, tomando Guaraná. É sobre isso, Então não é pipoca e Guaraná. É sobre essa memória que você tem. É sobre essa associação. E não é só isso. É a memória que você tem de quando você come a pipoca salgada e depois você toma aquele Guaraná refrescante que vem limpando todo aquele sal da sua boca. Memória matou. Foi muito bom memória, bicho. Memória foi bom pra você pensar... É verdade, é memória, cara. Arrepiou aqui. É você pensar no Super Coffee e só a palavra super te... Falar, porra, eu tenho mais energia. Você pensa no café, você não pensa na cafeína, você não pensa em acordar...
Você pensa em energia. É isso, cara. É o que o cara conseguiu. Ele conseguiu pegar um produto e associar a tua memória ao dia que você tem mais disposição. É o cara na noite vai tomar água Liquidef. É o cara... Não tem nem questionamento. A memória dele já aponta para aquilo ali. Entrou na rotina da audiência. A narrativa tem esse poder, né, cara? De entrar na rotina da tua audiência e participar dessa rotina da vida do cara junto com ele. Por isso que narrativa é o poder. Porque, cara, você tá participando da vida do cara. Acabou. Você tá com o cara pra sempre. Porrada. Esse episódio aqui vai ser porrada. Não esquece, eu queria ficar mais 1 hora gravando. Eu te avisei, pô. Porrada mesmo. Bizarro. Eu te avisei. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Tô feliz de estar aqui com vocês, cara. Admiro vocês pra caraca, bicho. Olha só. Aprendi muito galera, com vocês, tem cara. uma enquete no Spotify. Então, quem tiver aí no Spotify, responde lá. Qual é o maior desafio que você tem aí pra criar sua narrativa? Engajar o público, criar uma narrativa autêntica ou diferenciar da concorrência? A gente vai querer ouvir vocês aí. Então, vai lá na enquete do Spotify, vai no seu dispositivo iOS ou Android, deixa aí. Não esquece de já aproveitar para fazer tua avaliação, seguir o nosso canal, que é super importante. Desafio, aceita ou não? Opa. Conta a tua história em 1 minuto. Sou movido por ele. Um cara que nasceu... Calma aí. Vou botar o cronômetro, porra. Não vai ser fácil assim, não. Pode ir? Vai lá. Já. Um cara que nasceu em Itaquera, estudou no Hiroshima, escola pública, passou perrengue financeiro boa parte da vida, conheceu Jesus aos 23 anos de idade, Jesus tinha um plano muito melhor do que o meu, eu troquei meu plano pelo dele, e aí, por causa dele, eu tô aqui. 15 segundos. Caralho. 17 segundos, 15 segundos. O cara é diferenciado. Sinistro, né? Esse é o poder do seu cérebro preparado para as oportunidades, galera. Olha só. 1 minuto é muito tempo, pô. 1 minuto é muito tempo. Caralho, 15 segundos, o maluco contou de onde ele veio, quem... E deu testemunho e evangelizei todo mundo ainda. Exatamente. Isso é treino. Treino, total treino. Eu era o cara, Deus me escolheu, cara. Falou, eu vou pegar o cara mais confuso de todos, que não consegue falar 3 palavras que façam sentido, e vou falar, ele fala disso, cara. É literalmente Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios, né? Então, essa palavra se cumpre na minha vida. Agora porque, aqui, cara, todo mundo te conhece, você é um dos caras mais conhecidos do mundo digital, mas eu quero que você conte pra gente agora o que a galera não sabe do Leandro Aguiari. Uma história, uma fofoca, alguma coisa. O que a galera não sabe do Leandro Aguiari, cara? O que as pessoas não sabem sobre o Leandro Aguiari. Boa pergunta, viu, cara? Desde que eu saí como especialista, a galera me via às vezes um cara muito sério, né? Eu sou um cara que gosta da zoeira e tal, Itaquera, Never Ends, zoeira, 5ª série e tal. E aí a galera me via sempre como um cara, tipo, pô, cara, você vai pra internet, você fala serão e tal, não sei o que lá. Então eu tive muito desafio dessa questão de trazer pra internet quem eu era na essência. Até essa questão mesmo de falar de Jesus, né, de ser um cara cristão, de viver isso há 19 anos, né, e de ser essa história que Deus decidiu escrever através da minha vida. Então a galera não sabe sobre mim muita coisa desse lado, assim, espiritual. A galera não conhece muito, eu sou um cara que ora muito, jejua muito, busca muito no secreto, né, porque o evangelho fala sobre isso, né, cara, quando você for buscar Deus, vai no secreto, tranca a tua porta, que ali no secreto teu pai te espera. E ali no secreto ele se revela pra você. Então, eu sempre tive desafio com isso, porque eu falei, cara, não quero ficar vendendo isso como se fosse um discurso comercial e tal. Então, isso é uma parada que pouca gente sabe. E agora eu tô deixando falar mais sobre isso, sobre esse lado mais de vida com Deus, que eu acho que é o caminho pra todo mundo. Todo mundo naturalmente no seu tempo vai se conectar com isso. E eu sou um cara cheio de manias, cara, cheio de medos, cheio de... A galera me vê cheia de ousadia, né? Fazendo, arriscando no all-in. Mas o que a galera não sabe, eu acho que é que eu sou um baita cagão, assim, cara. Entendeu? Tipo, eu tenho medo pra caraca. E que eu faço apesar do medo, assim. Entendeu? O tempo todo eu tô com dentro de mim um medo do caramba, uma insegurança absurda. A galera me vê de fora assim, todo mundo acha que eu sou um cara seguro pra caramba e tal. Eu sou um baita cara inseguro, com medo. E diariamente eu venço esses medos pra fazer o que precisa ser feito e tá nesse lugar de risco. Então acho que eu gosto muito desse lugar de risco por causa disso, assim. Porque se eu sair dele, eu acho que eu viro um baita de um bunda mole do caramba. Então eu tô sempre arrumando uma confusão nova pra me divertir, cara. Acho que é praticamente isso, cara. Irado. Animal. Muito bom. Bom, reta final aqui, a gente tem um bate-bola agora. Momento de respostas curtas. Oferecimento Rios. Na meta.
Complete a frase. Uma boa história precisa de... Conflito. O Brasil precisa de... Homens... cara, homens que decidam ser homens de verdade. Boa. Se a sua vida fosse um filme, qual momento seria o clímax da trama? 2019, eu o único cara subindo no palco lá do Fórmula de Lançamento, 10 mil pessoas, o único 8 em 7 do ano, 1.000 pessoas no palco, todo mundo fez 7 dígitos, múltiplos 7, eu tava lá, eu nem tava esperando que isso ia acontecer, me falaram pra ir lá receber, de repente eu subi sozinho e peguei a placa de 8 dígitos, que foi um lançamento que a gente fez de 16 milhões em 7 dias, e aí eu tava lá com a placa de 8 dígitos, ali foi um momento que eu marcou assim, que eu falei, porra, como é que eu cheguei aqui, velho? Tá ligado? Passa um filme assim, você fala, caraca, 4 anos atrás eu tava num perrengue financeiro desgraçado, mano. Como é que eu cheguei aqui? Qual era o produto? Foi o MBA de ações e stock picking. Irado. Caralho, parabéns, mano. O que você deixou de ser quando cresceu? Cara, em muitos momentos deixei de me divertir, cara. Deixei de me divertir. Qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu? Ou 2, né? Cara, o conselho mais valioso que eu já recebi de pessoas foi do Érico Rocha, cara. Foi do Érico Rocha, sem sombra de dúvidas. Que eu fui dar ele me chamou a primeira vez pra palestrar, e aí eu tinha que apresentar no Mastermind, e quando eu fui no Mastermind apresentar, eu decorei um livro de storytelling, levei o livro pra lá, ele me tirou no começo da palestra, falou, você pode se retirar? E me mandou eu sair da sala. Todo mundo ficou assim, chorando, constrangido. Caraca, velho, o cara tô entendendo o que ele tá falando. E eu, isso em 2015, E ele chegou em mim e falou, cara, onde foi que você leu essas merda toda aí? Joga isso fora e fala aquilo que tá morando dentro de você. Fala como você faz o que você faz. Esquece a teoria dos outros. Joga no lixo, cara. Ao invés de olhar pra fora, olha pra dentro. E esse é o principal conselho até hoje, cara. Se parar de olhar pra fora e olhar pra dentro, sempre vai resolver os problemas do seu negócio. Muito bom. Se tivesse um superpoder, qual problema do mundo você gostaria de resolver? Com certeza, fome infantil. Sem sombra de dúvida. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Dia mais feliz da minha vida... Tirando o nascimento do filho. Dia mais feliz da minha vida, cara. Caraca, brother. Eu queria falar que foi do meu casamento, mas não foi, cara. Porque o meu sogro destruiu o nosso casamento, assim. Ele fez um dia incrível, ser um dia... Era nesse nível, assim, tá ligado? Então, geralmente, as pessoas quando falam de casamento, né? No meu caso, não foi, cara. Mas, cara, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu conheci a minha esposa, cara. Eu amo a minha esposa. A gente tem uma história incrível, ela é uma mulher incrível. E o dia mais feliz da minha vida foi quando eu coloquei os olhos nela. E o mais desafiador? E o mais desafiador foi quando eu coloquei os olhos nela. Porque ela era muito bonita, eu era só 69 quilos, aparelho na boca, quebrado financeiramente, ela era a mina mais gata do rolê. Então foi o dia mais desafiador também. Qual que foi a última coisa nova que você aprendeu? A última coisa nova que eu aprendi, caraca, vocês são bons pra caraca nisso, hein, bicho? Porra, bicho. A última coisa nova que eu aprendi, que não é uma coisa nova, mas é a última coisa que bateu forte pra mim. O com quem vale mais do que o que. Escolha os seus com quens, o que depois a gente ajusta, mas o com quem é mais valioso do que o que. Porrada. Animal. É isso aí, Alfredo Soares. Obrigado, gente. Animal, mano. Obrigado. Baita papo, hein? Obrigado. Ó, o storytelling foi tão bom que a galera tá até aqui, até agora, esperando sair alguma outra coisa aí. Eu declaro publicamente, cara, eu quero ser teu sócio, mano. Vamos ser. Tu é bom. Amém. Tu é bom real. Obrigado, tu é bom real. Obrigado, cara. Pô. Se tem energia Obrigado, boa, cara. é bom, é inteligente, é autêntico. Humilde, Obrigado, Sou teu fã. tranquilo. Obrigado, cara. Parabéns. Obrigado de coração, cara. Galera, pra te seguir, como é que é? @Leandro Aguiari, e começaremos em setembro no YouTube. Barulho dos Bons vai começar no YouTube forte em setembro aí. Preparem-se que nós vamos produzir conteúdo bom daqui pra frente aqui. Vamos fazer barulho. Boa. E você? @Bruno.Nardon, e você? O meu @Alfredo Soares. Lembrando que esse aqui é um dos conteúdos do G4 Podcast. Então tem muita coisa bacana pra você, empresário, dono de empresa. Aproveite, que tem muita coisa legal, muito episódio de internet. A gente já vai te sugerir algumas coisas aí. Tem no link da descrição.
Segue nosso canal no Spotify, segue a gente no YouTube, segue a gente lá no Instagram, tem G4 Podcast, tem Extremos com os cortes. Comenta aí quem vocês querem ver aqui e quem tiver interesse em ir pro próximo nível de gestão, link na bio, link na descrição e só botar também teu contato no YouTube, onde for que nosso time vai te achar, vai te encontrar e a gente vai te mostrar o que é remarketing da vida real. Vamos te perseguir. Que a gente quer levar você e o teu negócio pro próximo nível. E Tamo vale junto, a pena. bora vender e até mais. Valeu!